Bom dia, pessoal. Fiquei de passar aí o vídeo para vocês, para que vocês possam ver e rever as regras da divisão decimal. Então, nós vamos começar com o primeiro caso, que é natural por natural. Então, eu coloquei aqui um exemplo de 17 dividido por 4. Professor, o que que é o número natural mesmo? O número natural são os números positivos inteiros que nós temos, né? Então, 17 é positivo, 4 é positivo, ele não está em vírgula, tá perfeito. Então, nós vamos fazer natural por natural, tá bom? Então, vamos dividir lá 17 por 4, porque um não divide 4, né? Então, pensando na tabuada do 4, nós vamos colocar lá assim. Eu vou fazer esse daqui no passo a passo e depois fazemos lá já direto, tá bom? Vamos pensar na tabuada do 4, e aí nós vamos pensar lá qual é a tabuada mais próxima. Deixa eu arrumar esse aqui. Que chega perto do 17, não passa dele, né. Então, deixa eu só fazer até a do 5. Então, nós vemos aqui que é o 16, né, o 4 vezes 4 é o 16 que chega ali mais próximo do 17. Então, nós vamos fazer por 4. 4 vezes 4, 16, e sobra 1. Sobrando 1, por ser divisão decimal, nós vamos continuar essa divisão, né. Então, não tem ninguém para baixar aqui, então eu vou colocar o zero. Colocando o zero aqui no resto, por obrigação, nós vamos subir uma vírgula lá no quociente, que é a resposta da divisão. Então, acrescentou o zero no resto, coloca a vírgula lá. E aí, nós temos agora 10 dividido por 4. Qual o número que multiplicado por 4 chega próximo de 10, não passa dele? É o 4 vezes o 2, né? Então, nós temos lá o 2. 2 vezes 4 são 8, e 8 para chegar no 10 faltam 2. 2 não divide 4, você vai abaixar o zero no resto. Ah, professora, coloca outra vírgula lá? Não, né, pessoal? Não coloca nem vírgula e nem o zero, tá bom? Porque nós já fizemos o processo. Só tem uma vírgula no número decimal, não precisa de duas. Então, agora nós temos lá 20 dividido por 4. Qual o número que multiplicado por 4 chega próximo ou é 20? O 5, né? 5 vezes 4, 20, e para 20 não sobra nada. Professora, posso fazer direto aqui? Essa é a pergunta de vocês o tempo todo, né? Pode sim, pessoal, sem nenhum problema, tá bom? Então, nós temos lá 4,25. Já o próximo, nós não vamos ficar trabalhando com a tabuada, vamos fazer já direto, tá bom? Então, nós temos aqui 8 dividido por 250. Lembrando que isso aqui pode ser descrito assim, nós falamos isso em sala. Não posso trocar as posições dos números só porque o 8 é menor que 250, tá? É 8 dividido por 250. Então, o que que nós vamos fazer? Não dá, né? Então, nós vamos acrescentar um zero aqui, ó. Acrescentou o zero no dividendo, você vai acrescentar um zero vírgula no quociente. E aí você vai fazer a pergunta: 80 você divide 250? Não, né? Ele não divide, então você acrescenta mais um zero. Diferente da regra do resto, acrescentou mais um zero no dividendo, você desce mais um zero. Então aí nós vamos perguntar lá: e agora, 800? Você divide por 250? E a resposta é sim, né? Porque 800 é maior que 250. Então, qual o número que chega aproximado? Vou testar com o Tris. Na sala de aula, eu dei a dica para vocês fazerem por 5. Por quê? Vamos voltar aqui um pouquinho. Por quê? Porque aqui, começa um minutinho, aqui só pode ter os números de 1 a 9, não é isso? Então, nós vamos testar a metade. Não sei para quem eu coloco lá. Então você faz 250 vezes 5, que é o mais próximo lá que você tem. Ele deu 1.250. A gente precisa de 800. Então eu sei que agora não é de 1 a 9, pode ser de 1 a 5.
já eliminando o 5. Então, eu vou descer um pouquinho para o 4. Se você ainda não conseguir enxergar, você faz o do 4 e faz o do 3. Eu já consigo observar aqui que o 3 é a melhor opção que nós vamos ter. Então, eu já vou colocar lá o 3, tá bom? Então, eu vou colocar lá assim, 3. Então, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 2, 6, com 1, 7. E aí, isso aqui, fazendo os empréstimos lá, vai sobrar 50. E 50 não divide 250, então você abaixa o zero. Bom, professora, baixei o zero, tem que fazer mais alguma coisa lá? Não, pessoal, não, você já fez no dividendo. A não ser que você tivesse que baixar 2 zeros aqui, tá bom? E aí você teria que baixar mais um zero lá. Mas enfim, não vai precisar. Aí você pergunta: 500, você divide 250? E ele responde que sim, porque ele é maior. E 2 vezes 250 dá 500, e para 500 não sobra nada. Então, essa divisão é 0,032. Então, agora nós vamos ver o exemplo de decimal por natural. Perceba que aqui no dividendo você tem casa decimal e no divisor sem casa decimal. Então, nós vamos fazer esse processo aí usando a regra. Qual que é a regra? Igualar as casas decimais. Lembrando que as casas decimais é o seu décimo, centésimo, milésimo. Então, bora lá. Nós vamos fazer aqui, ó. 3,4 dividido por 2. Quantas casas decimais você tem aqui? Uma. E no divisor? Nenhuma. Então, você vai igualar as casas decimais. Vou colocar vírgula zero. Uma casa, uma casa. Sendo assim, perfeito. As casas estão igualadas. Aí nós só vamos esquecer a vírgula e fazer a divisão. Então, 3 não divide 20, mas 34 divide. Quantas vezes? Uma. Uma vezes 20 dá 20 e sobra 14. 14 sobrou, né? Não divide 20. Então, eu abaixo um zero aqui e logo em seguida já coloco a vírgula no quociente. E agora a gente passa a ter 140 dividido por 20. E dá 7. 7 vezes 20 dá 140. Para 140 sobra nada, tá bom? Então, feito aí o decimal pelo natural. Então, agora nós vamos ver o caso decimal por decimal. Então, nós vamos ver com as casas iguais. Então, você tem aqui, ó, 42 centésimos, 22 centésimos. Centésimo, centésimo, beleza, não precisa igualar ninguém. O que que eu faço? Isso, a vírgula, já coloco lá 242 e vou dividir por 22. 24 dividido por 22 dá 1 e sobram 2. Desce o 2, né, que dá 22. 22 dividido por 22 dá 1. 1 vezes 22, 22, e para 22, nada. Belezinha. Agora nós vamos fazer o próximo lá. O próximo ele tem casa decimal centésimo e este está em décimo. Então, nós temos lá que arrumar isso aqui, né? 0,14 centésimos dividido por 2,8 décimos. Então, nós vamos igualar as casinhas. Duas casas, eu preciso de mais uma aqui. E aí eu esqueço a vírgula. Esquecendo a vírgula, você vai ter isso aqui, ó, 0,14, 280. Só que o que que acontece? Esse zero aí, ele é nulo para você, né? Se ele é nulo, você também pode tirar ele, tá bom? Então eu posso sim fazer isso aqui, ó. Retirar esse zero daqui. E aí fica 14 dividido por 280. Então vou baixar o zero aqui. Quando baixo o zero no dividendo, eu já coloco zero vírgula. E 40 ainda não divide 280, então eu coloco mais um zero, mais um zero. E aí sim, 1.400 dividido por 280. Vou fazer por 5. Se você não conseguir enxergar, faça lá metadinha, tá bom? Então, 0, 40, 10 com 4, 1.400. E sobra
nada. Então nós temos 0,05 ou 5 centésimos nessa divisão. Agora nós vamos fazer a divisão de decimal por decimal. Então, 31 inteiros, 775 milésimos, dividido por 15 inteiros e 5 décimos. Perfeito. Então, 3 casas decimais, então nós vamos igualar a 3 casas decimais. Perfeito. Então, esquecemos a vírgula, ó. Esquecendo a vírgula, vamos lá começar a nossa divisão por 2. 2 é 0, 0, 2 é 0, 0, 2 é 5, 10, 2 é 5, 10 de novo com 11, 2 é 1, 2 com 1 que foi 3. Então agora nós vamos fazer a nossa subtraçãozinha e ver quanto que sobra. É 775 dividido por 15.500, que não dá. Então nós vamos baixar o zero e vamos baixar a vírgula lá no quociente, tá bom? Que ainda ficou muito baixo, 7.750 não divide 15.500. Então nós vamos acrescentar mais um zero aqui no resto. Por ter feito mais uma vez, nós vamos trazer um zero aqui também para o quociente, tá bom? E aí nós vamos fazer a divisão normal. Por 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5 dá 25, 5 vezes 5, 25, com 2, 27, 5 vezes 1, 5, com 2 dá 7. Então, 77.500 subtraído dele mesmo, sobra nada. Então tá feito aí, pessoal, as regrinhas para vocês verem e reverem novamente o exercício, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.